Começando mais uma live do Conde. Venham. Corações do Conde. Soul Music hoje. Pra ver se a gente espiritualiza um pouco mais essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Acho que Soul Music é uma coisa importante pra gente cultivar, curtir, sentir soul, alma, né? E a gente pode perfeitamente continuar vivendo continuar vivendo com tudo que a gente tem de desafio pela frente, com tudo que a gente tem para reanimar o Brasil, todas as lutas que nós temos de travar. Acho que o povo brasileiro ainda está um pouco paralisado, ainda está um pouco assustado com tudo isso. O tempo histórico é assim mesmo. Mas o importante é que a gente está tentando o tempo todo resistir a isso, errando nas ações, usando estratégias mirabolantes para combater o bolsonarismo, escrevendo artigos despeitados, né? Falando mal da própria esquerda, falando mal do próprio lado. Mas tudo isso é um desespero, é uma tentativa de você tentar reverter um quadro, que é um quadro extremamente desumano. Então, pelo menos, acho que é importante a gente se dar conta e não nos subestimarmos. A nossa autoestima é muito importante para esse momento, inclusive para a leitura do cenário, para a leitura de conjuntura e para a ação concreta posterior a essa leitura. Você significa o quadro político, social, e aí você se mobiliza nas redes digitais e nas redes sociais concretas. Eu acho que nós estamos nesse momento, quero ser muito franco com vocês, tudo parece muito difícil, tudo parece muito sem saída, tudo parece um grande beco sem saída, mas eu quero dizer que nesses momentos é onde se gesta uma grande geração, uma geração de realmente combatentes em prol da civilização. Nós estamos nesse momento preciso, que é um momento confuso, difuso, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, muita gente criticando a nossa própria ação, a ação dos internautas, a ação dos influenciadores, dos políticos, das frentes, etc. Mas o que fica muito forte para mim é que nós estamos num processo de amadurecimento da sociedade brasileira inteira, um processo de aprendizado. Nada pior do que ter de aprender tudo isso com uma figura como Bolsonaro. Mas nós vamos reunir forças, nós já estamos reunindo muitas forças para sair disso. E nós precisamos sair fortes, não podemos sair para fazer uma volta, nós temos de querer o novo também. Não podemos querer a fórmula do passado, queremos uma fórmula nova, porque isso é importante também para que nós nos organizemos em torno de uma utopia. Essa que é a utopia. Ela é necessária. E nesse sentido, nós temos de pensar não uma volta àquela democracia que nós aprendemos a amar e respeitar. Nós queremos uma democracia ainda mais forte. Esse é o ponto. Nós queremos uma democracia ainda mais consolidada, mais consistente. Nós temos de lutar por isso, porque daí a gente também pode recobrir tudo aquilo que pode ser criticável nesse passado recente, que foi pujante, que foi bonito, que foi soberano. Então eu quero sentir, e a Soul Music dá esse tom, né? Eu tô fazendo esse preâmbulo aqui por causa, evidentemente, desse tema tão bacana pra curtir, pra gente fazer a resenha. Vamos lá. Tá precisando de DJ? Quer DJ pra animar sua festa política? Chama o Conde.
Eu vou lá e faço o auê na sua festa. A gente vai botando som, vai falando de política. E que tal? Que tal? Que tal? É uma novidade, né? É uma novidade aí. MC Conde. Vamos lá. Porque o rap é muito político, né? O rap brasileiro, né? Mano Brown, Racionais, o Emicida. Rap brasileiro é sensacional. O americano não é muito, não. Mas o rap brasileiro é sensacional. Acho que a gente precisa avançar, superar essa gosma, né, que tomou conta do Brasil, o bolsonarismo. Ninguém aguenta mais, nem os próprios bolsonaristas, porque o ser humano precisa de desejo. O ser humano precisa querer a vida. Ele não pode só querer a morte, arminha, pra lá e pra cá, fascismo, violência. Isso apodrece o ser humano por dentro. E eu acho que eles estão no momento muito forte de apodrecimento. E é hora da gente voltar à cena. Como diria aquela grande personagem bíblica, é ou não é? Manja? O Noé é ou não é? O cara lá da arca que botou um monte de bichinho lá, um monte de casalzinho lá, aquela pouca vergonha da Arca de Noé, francamente, né? Francamente, quando eu falo da Arca de Noé, vamos lá, vem comigo. Não liga não, o Conde tá doente, mas ele tá animado, entendeu? Vamos pra dentro, saudações pra todos vocês, caras pálidas, aqui é o Condão mesmo, rua, todo mundo gritando aqui. Maria Gomes, Jailson Romão querido, orgulho de ser nordestino. Eu sou nordestino autoproclamado, também morro de orgulho de ser nordestino autoproclamado, mas sou nordestino. Condão aqui de BH, todos Lula, ninguém solta a mão de ninguém. O que mais tá rolando aqui nesse chat do Conde? Boa noite, querido presidente Lula, te amamos. Tô lendo em Deja Vu, Gal Evangelista, Virgínia Rodrigues, Jailson Romão, já falei, Vander Lúcia Brandão Martins. Quem mais? Edmeia Sintra. Vamos lá. Fala, garoto Conde Lucas Rodrigues Ferreira. Eu falo, Eneida Posser. Boa noite, saudações para todos vocês. A gente vê o cabaré se lascar um pouco mais a cada dia. E agora, enfim, tem coisas importantes. Acho que hoje eu prometi que ia falar concretamente da questão das novas formas de democracia. Eu preciso falar isso porque eu fiquei 2 lives aqui enrolando vocês e hoje eu vou começar com isso. Porque eu tô sentindo que esse estágio logo vai ser superado, né? Acho que vai ser superado em breve. Sabe que não importa tanto historicamente, para quem tem autoestima, para quem é forte. Desculpa, mas é importante dizer isso, né? A luta, ela não vai parar. Se o Bolsonaro ficar mais um ano no poder, a gente vai continuar lutando do mesmo jeito. Não vai mudar tanta coisa assim. Evidentemente, nós temos aí que fiscalizar e monitorar tudo que está rolando no Brasil de horror, né? De desgovernança. Mas o princípio é sermos fortes e jamais envergarmos a espinha. Se a gente tem essa atitude, não tem inimigo, não tem adversário que consiga nos encarar. Fato concreto, né? É jamais jogar a toalha, jamais envergar. E em vista disso, eu acho que a gente pode fazer aqui um intermezzo na sequência das análises políticas, do dia a dia do bolsonarismo, o Bolsonaro que foi no cinema, o Paulo Guedes que fugiu da CCJ, vamos falar disso também. Mas eu vejo, se a gente olhar com a lente da história, isso está apodrecendo. Isso já está, esse protocolo tão chinfrim, tão avacalhado de um Brasil totalmente desorganizado, ele está em processo de deterioração acelerada. E aí nós temos de pensar com responsabilidade o que nós vamos fazer com tudo isso depois. O que nós vamos fazer quando nós, de fato, recobrarmos um processo histórico democrático para o nosso país. Eu acho que é importante falar isso. E é por isso que eu vou falar para vocês de novas formas de democracia. Tá bom? Ao som de uma Soul Music, take a hint.
Marty Clan, The Epidemic Sound. Ó, que bonito. Romântico. Muito bom. Então vamos lá. Concretamente, novas formas de democracia. O que você está pensando, Conde? O que é isso? Eu disse, en passant, voltando da conversa com Radon Nassar, Leonardo Atush, conversando com o Rogério Skylab, ainda tenho o privilégio de ter interlocução com gente tão bacana e que instiga você a pensar e a botar realmente a ordem do teu pensamento para trabalhar. Uma bala na boca. Deixa eu te jogar a balinha aqui e vamos lá. E aí, a impressão, né? A gente tem momentos em que nós temos de voltar para uma questão mais filosófica realmente, mais existencial, né? Quando tudo começa a submergir, né? A política não dá mais certo. De uma certa maneira, foi isso que aconteceu nas manifestações de 2013 no Brasil, que o Rogério Skylab que postula como uma espécie de lulismo selvagem. E ele me convenceu disso, né? E parece que convenceu até o Lula também dessa situação. Acho que é uma situação não para se convencer ou desconvencer, mas para se discutir, né? Para se discutir. Nós temos de entender o que aconteceu em 2013 para entender, porque é naquele momento que o Brasil mergulha nesse processo de golpe, nesse processo de apodrecimento das instituições, de pistolagem generalizada para tudo que é lado. E aí nós temos de ter a humildade de entender que talvez o processo político, a democracia tal qual nós a reconhecemos durante tanto tempo, chegou num momento de saturação. Não era o governo Lula e Dilma, não era a Dilma que estava saturando naquele momento. E a gente sabe, porque na verdade as manifestações de 2013... essa característica daquelas manifestações de não terem um foco muito claro na sua demanda, na sua querela, isso é um sintoma muito forte, isso é uma sinalização muito forte da própria história. Porque quando você tem movimentos que são... Evidentemente foi um movimento que foi estimulado pela imprensa, foi estimulado pelo governo de São Paulo, pelo governo Alckmin, que desceu o sarrafo nos manifestantes do Passe Livre, né? Provocou a revolta da população no Brasil inteiro. Foi um momento único, né? Nós continuamos a nos indignar com a violência policial, com a violência do Estado brasileiro, mas naquele momento você tinha uma confluência de situações, uma saturação também da percepção política que ocasionou aquelas manifestações absolutamente gigantescas e que nós só somos testemunhas. Eu acho que tem uma coisa muito forte. O brasileiro, a sociologia, a ciência política, nem vai muito nas manifestações de 2013, porque existe um certo receio, tem um certo medo de analisar 2013. São poucas pessoas que vão lá escarafunchar as razões, porque é difícil, ainda é nebuloso, e eu concordo que vamos ter de esperar mais um tempo para poder entender melhor o que aconteceu aqui. Mas já dá para você começar a fazer algumas projeções, alguns avanços e algumas leituras do que foi 2013. Então, o que estava posto ali para mim, olhando agora à distância, e depois de idas e vindas também de leituras, evidentemente que nós também erramos das nossas leituras, e nós renovamos, nós precisamos de movimento, não tem nada estático nesse mundo, né? Eu digo que o Bolsonaro, ele quer estancar tudo. O Bolsonaro é o ser do estancamento, ele não põe o sentido em movimento, ele não põe a riqueza em movimento, ele não põe nada em movimento. Em suma, é um cara parado. Água parada junta mosquito, né? O Zé Simão fala que o poste, quem fica parado é poste e tal, né? Mas isso é muito forte. É muito forte que toda concepção no campo da linguística, que é o campo que eu posso dizer para vocês tranquilamente, mas também no campo da filosofia, da economia, o movimento é o princípio fundamental da produção de sentido, de desejo, e aí a gente pode alastrar essa produção para a produção da própria existência, da percepção da existência.
da riqueza que você pode produzir num país, pode produzir numa sociedade, pode produzir numa academia. Precisa de movimento, sempre. E o que é um movimento? O movimento é você, no mínimo, por exemplo, se dar ao trabalho de ouvir o seu interlocutor. Você tem de ouvir o seu interlocutor. Você também tem que postular interlocutores dentro de você internamente, né? Parece que quando o Bolsonaro fala, não existe nem um outro dentro dele, como postula a psicanálise para todo e qualquer sujeito. Parece que não tem uma outra voz, porque todos nós temos uma voz, uma alteridade dentro de si. Todos nós temos. Vocês sabem disso, vocês não conversam internamente, às vezes, sozinho, no banho, né? Lavando louça, cantarola e tal, né? Essa é a materialização básica clássica. Mas o teu funcionamento cognitivo cerebral exige que você tenha a projeção de um outro dentro de você. A psicanálise vai colocar em alguns momentos muito bacanas, ensaísticos, que a existência de Deus, quer dizer, não a existência, mas a proposta de um Deus decorre daí, desse sujeito, desse outro que existe dentro de você, né? Você materializa ele de várias formas, e o que a civilização acabou fazendo foi materializar isso na forma de um Deus, né? De uma entidade externa, né? Mas na verdade é algo que está dentro de você e que no fim das contas a própria religião vai trazer esse sentimento de que a religiosidade, a espiritualidade está dentro de você e Deus está dentro de você. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar também politicamente, tá? Bom, com base nisso, eu quero voltar a 2013 e quero voltar às novas significações e novas formas de democracia. O que estava em jogo ali e que eu acho que é muito, muito palpável para todos nós? Um certo esgarçamento desse protocolo cartorial de representação. É curioso porque é pouco tempo essa representação via Congresso, via Parlamento. É algo que enfim, tem um pouco, talvez... Na América Latina, enfim, 100 anos mal vividos, né? 100 anos mal vividos. Pegar a Europa, aí você pode botar 150 anos, alguma coisa assim, os Estados Unidos um pouco mais, né? Mas essa forma de representação pelo parlamento, eu acho que ela chegou no momento de repensar, nós precisamos repensar isso. E aí, onde que vem, a meu ver... Então eu acho que aquela manifestação de 2013 foi por isso também. As pessoas não estavam aguentando mais esse processo sabe, campanha eleitoral. Aí o cara aparece na televisão fazendo proposta vazia. A maioria das vezes é importante para a democracia. Eu quero lembrar isso. Eu não sou contra a campanha eleitoral, nada disso. Mas nós precisamos entender que certos processos entram em fase de apodrecimento. Então, democracia tinha sido interditada no Brasil durante 21 anos com a ditadura militar. Volta para a democracia. O Brasil queria muito a democracia. O brasileiro estava cheio de tesão para ter democracia de volta. E aí nós começamos, país um pouco avacalhado que é o Brasil, naquele processo, né? Processo que é coronelista, de uma certa maneira, né? Representa o mercado, representa a elite brasileira, mas aos poucos a gente vai construindo algum tipo de democracia combalida, mas vamos construindo. E o PT e o Lula são os dois grandes elementos dessa democracia, que foi sendo construído no momento pós-redemocratização. O Lula foi muito importante para que o Brasil se redemocratizasse, né? Porque no final dos anos 70, ainda em ditadura militar, ele apareceu liderando com aquela voz potente, que não era só rouca e grossa, mas era uma voz que traduzia os anseios do povo brasileiro de maneira muito forte, muito articulada, né? E um enunciador que não tinha, que realmente tinha conhecimento do que estava acontecendo no mundo todo em termos de política, de economia, de sindicalismo, tá? Alguém que tinha realmente muita consistência e conteúdo para dividir com a população que estava ali curtindo e ouvindo o que ele tinha para dizer, né? Ele chamou a atenção, eu me lembro, eu era pequeno, você tinha todas as revistas, a capa era o Lula,
né? Era página, capa de jornal quase que sempre, toda semana, todo dia, estava sempre ali na ordem do dia. É uma espécie de fetiche. É aquela coisa que eu falei ontem para vocês. O Lula é um objeto de desejo generalizado no imaginário brasileiro. Para o bem e para o mal. Quer dizer, quem detesta continua desejando o Lula para continuar detestando. É uma coisa infernal. Quer dizer, uma vida jogada no lixo dessas pessoas que detestam e odeiam o Lula, em vez de tentar entender, né, e eventualmente combater isso no campo da argumentação. Não, vai para o campo do intestinal, né, e passa o dia. Então, objeto de desejo também desses caras. Eles não, o próprio Bolsonaro, né, é um cara que respira Lula quando acorda e quando vai dormir. Terrível para ele isso. Agora nós, veja só como é interessante, nós que temos assim uma identificação com esse processo do Lula, com esse processo de enunciação e de significação da democracia do Lula, nós temos uma certa paz de espírito, de nos entendermos atores reais, né, agentes concretos, personagens da história da democracia brasileira. É muito poderoso o discurso do Lula, que ele nos traz para dentro da história também, traz aqueles que estão no campo de um certo lulismo para dentro dessa democracia brasileira. Então, só para finalizar esse primeiro bloco de raciocínio aqui sobre as novas formas de democracia. O que estava acontecendo naquele momento, e que eu quero dizer com muito cuidado aqui para vocês, que pode ser mal interpretado você dizer que o processo democrático está esgarçado e chegou no seu limite. Mas isso é a sinalização do mundo todo. Por que isso está sendo sinalizado? Porque nós temos agora a tecnologia, nós temos um instrumento muito poderoso que pode otimizar, facilitar demais a governança pública e o monitoramento de todas as ações públicas. Então é disso que eu quero falar com vocês. Vamos ver o que está acontecendo aqui no YouTube, no chat do YouTube. Vamos lá. Saudações, caras pálidas. Zilma Teixeira, Maria Margarida Gerron Moser, João Batista Castro Alves, companheiros. Vou ler alguns nomes aqui. Sibeli Maria Vieira. É tão bonitinho. Cadê meu coraçãozinho? Sandra Albernaz. O ódio ao Lula revela um amor recalcado. É isso. Só na caixa, Raildo Jéssico Romão. E o pessoal que está aqui no Facebook também, sejam muito bem-vindos e se ajeitem, porque agora a gente vai começar a falar de questões concretas da tecnologia relacionada à produção de democracia, à produção de sentido. Nós estamos, evidentemente, num momento conflagrado. Rinite, coisa tá braba aqui, hein? Se eu tossir, olha, eu não tossi. Quando eu falo, eu não tusso. Quando eu falo, se eu ficar quieto escrevendo aqui, cada espirro que vocês não têm ideia. Como diria Oscar Niemeyer, a vida é um sopro, né? E aí eu emendo, né? Se a vida é um sopro, eu sou um espirro. Também eu faço uma intertexto com o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa diz que viver é perigoso, e eu digo que morrer, então, nem se fala, né? Guimarães Rosa, grande Guimarães Rosa e Oscar Niemeyer devem estar juntos lá, fazendo uma bagunça, né? lá em cima, onde quer que eles estejam. O que eu gostaria de dividir com vocês, e aí peço para vocês me ajudarem a pensar isso. Vamos fazer o pensamento coletivo, que é exatamente uma das estruturas virtuosas que eu vislumbro diante de uma saturação do protocolo democrático consagrado, mas diante de uma possibilidade de você inovar esse protocolo. Ora, nós temos aí o smartphone. Todo mundo tem celular hoje. Isso abrevia, facilita imensamente, incomensuravelmente, o processo de governança. Porque você tem todas as pessoas de um país agregadas com um dispositivo móvel. Isso muda muito a situação de se pensar a democracia hoje em termos tecnológicos.
nós já temos o voto eletrônico e agora nós podemos ter inclusive até o voto móvel. Agora, eu acho que nós temos de dar um passo além ainda disso. Aí alguém, eu já vou dizer dos empecilhos antes de tudo. Por que está acontecendo essa conflagração no mundo todo de fraudes eleitorais como as que nós vimos aqui nós vimos no Brasil? Com fake news via WhatsApp. Na Índia, nos Estados Unidos, na África nós temos notícia, na Europa a gente já está, as pessoas estão muito assustadas. O Steve Bannon é uma espécie de ideólogo desse protocolo de vencer eleições através de fraudes, através de plataformas digitais. Mas isso é um momento de transição, porque fatalmente, né, eu penso no uso das plataformas digitais, mas de maneira com lisura, né, de maneira absolutamente dentro de regras, não nessa pistolagem. Por que está nessa pistolagem toda? Porque não tem regra nenhuma para isso ainda. Tá certo? Nós precisamos criar, nós precisamos construir. E quem diz assim, é impossível, imagina, votar pelo celular e monitorar governo pelo celular. Querido, é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Muitas pessoas estão me vendo falar aqui pelo celular. Eu estou transmitindo pelo celular e pelo notebook. Tem gente me vendo em movimento. Tem gente, todo mundo que participa da discussão política hoje do Brasil é através de dispositivos móveis, é através de WhatsApp, é através das redes sociais digitais, Twitter, Facebook, Instagram. Então, nós temos de parar de fetichizar essas plataformas, essas tecnologias, e trazê-las para dentro do debate concreto de uma construção de uma nova utopia democrática. Desculpem o meu romantismo hoje, político, mas eu tenho de dizer isso para vocês. Talvez por isso que eu tenha demorado um pouco para falar sobre essa minha visão de uma saturação da democracia e da necessidade de uma ressignificação do que é a democracia à luz daquilo que nos faz humanos nesse momento, que tem a ver com a tecnologia, com a interação em massa das pessoas. Tudo isso, gente, pode produzir um novo momento, um novo patamar, e certamente eu acredito que vai produzir um novo patamar civilizatório para todos nós. Eu não sou como os céticos, né? Tem muita gente que gosta de fazer charminho, ser cética, isso é besteira, e quer ficar no momento analógico, nessa representação política que as pessoas não querem mais, né? Por exemplo, veja só vocês como é que é a situação no Brasil. Bolsonaro tá lá. Como que a gente pode encarar um governante dessa natureza, com esses atributos, né? Com esses desatributos, com essa desumanidade, com essa incivilidade, um anti-ser humano? Ora, o que permite que uma criatura, uma figura dessa, ascenda ao cargo máximo de um país imenso como o Brasil é justamente um protocolo já ultrapassado de sufrágio. E aí o que eu proponho para colocar no lugar? Eu proponho que nós discutamos. Nós temos de discutir. Eu não tenho a palavra final, não tenho o elixir da verdade, eu tenho o ímpeto de discutir novas fórmulas para se pensar democracia no mundo todo e no Brasil sobretudo. E nós brasileiros somos muito criativos. Nós temos a possibilidade de fazer isso. Eu tenho certeza de que se a Dilma seguisse até o fim do governo legítimo dela, ela ia colocar essa discussão em movimento. A discussão de como organizar a democracia de um país imenso como o Brasil. O voto eletrônico brasileiro, a urna eletrônica, já é uma coisa sensacional, vamos admitir isso, né? Nos últimos tempos aí, eleição rápida, tal, com pequenas margens de fraudes que sempre existem também em todo o processo eleitoral, muito menores do que quando era aquele papelzinho e tal. Certamente, por quê? Porque a Dilma Rousseff e o governo Dilma produziu a legislação sobre internet mais avançada do mundo. Legislação essa que está sob risco agora. Que é a possibilidade de você, como cidadão, não ficar à mercê das gigantes de tecnologia. A Dilma Rousseff conseguiu produzir isso
inclusive a questão de possibilidade de você utilizar pacotes, né, de internet que sejam, quer dizer, eles já querem mudar isso e vão mudar daqui a pouco isso aí. Acho que, eventualmente, uma mudança ou outra é irrefreável. Mas houve uma garantia ali para proteger. Era sempre o mote dos governos Lula e Dilma: proteger o consumidor. Consumidor que é o elo mais fraco de toda a cadeia do mundo do capitalismo. O consumidor é fraco, precisa ser protegido. Tá certo? Por isso que os empresários ficavam loucos da vida. Mas os empresários também são consumidores. Eles têm uma compreensão muito atrasada das questões concernentes aí à divisão do espaço social. Eles são muito atrasados. O povo trabalhador humilde é muito mais adiantado nesse sentido. Temos de admitir isso muito claramente. Olha lá, agora mudou um pouquinho, uma musiquinha mais tranquila. Olha que bonito. Live do Conde, vocês estão curtindo aqui pelo canal do Conde, pelo Facebook. Inscrevam-se no canal, por favor, sejam membros do meu canal. Nós estamos aí com 13 é muito bom, né? 13.500 inscritos no meu canal. Daqui a pouco nós vamos ter superchat, nós vamos ter vários recursos aqui a mais. Esse Conde preguiçoso ainda não instalou, mas vai instalar, tá bom? Bom, portanto, nós temos de pensar isso. E aí eu quero usar a seguinte imagem para vocês verem se vocês concordam comigo, que é uma imagem poderosa, positiva, do uso. Porque o uso virtuoso das redes, cara, o mundo fica maravilhoso. A gente não pode subestimar o ser humano tanto assim. Achar que o ser humano só vai fazer merda sempre. Não é assim. A maioria quer trabalhar e ser feliz, querido. Quer trabalhar e ser feliz. Claro que precisa ter uma orientação, precisa ter uma educação, não uma vigilância, uma patrulha. É muito curioso porque as pessoas humildes que não têm acesso à educação formal, elas são moralmente muito mais virtuosas do que se você pegar aí todo mundo que teve doutorado, pós-doutorado, que são empresários. É impressionante, é uma coisa impressionante. Amanhã eu vou entrevistar uma fotógrafa que organizou o leilão das fotos Lula Livre. Uma coisa maravilhosa. Lula, beijo pra você, projeto lindo. Fotos históricas do Lula. É a Mônica Zaratini. E hoje eu estava conversando com ela, ela me mostrou um vídeo que ela fez na região onde teve a Batalha de Canudos. Ela fez um ensaio fotográfico lá, fez um filme também. Nós vamos disponibilizar isso, porque ela disse que o filme está aberto no YouTube. Vamos divulgar para vocês. Mônica Zaratini, imensa fotógrafa. E ela gravou pequenos vídeos com a comunidade que vive em Canudos até hoje, que é uma comunidade pobre. E que teve acesso a tecnologias, a protocolos de semeadura, coisas que são importantes para você otimizar a plantação, a água, os recursos que você tem. E aí é lindo você ver as pessoas falando, né? Quando você vê uma pessoa ultra humilde, sabe aquela pessoa que vive numa palhoça, isolada, que não tem TV nem cama direito, mas tá lá digna, inteira, com a família, sabe? A pele até suja de terra, aquela terra vermelha batida. Enfim, a expressão de uma certa pobreza material, mas de uma imensa riqueza espiritual. Quando esses caras falam, quando essas pessoas falam, é uma iluminação sem fim. Eu fico até emocionado. Por quê? Porque eles têm muito mais clareza, eles têm muito mais articulação, eles têm muito mais compreensão, eles têm muito mais gratidão com a vida que eles receberam para conduzir essa vida socialmente. É uma coisa brutal, maravilhosa, emocionante mesmo. Tem a ver com a própria vocação, por exemplo, dos médicos cubanos. Também é lindo você ver um médico cubano
né, contrastado ao médico brasileiro que só quer ganhar dinheiro, você vê um médico cubano vocacionado, querendo salvar a vida de verdade. Isso é lindo, né? E a gente viu isso, e eu vi isso no vídeo da Mônica Zaratini. Amanhã a gente vai falar sobre isso, vai ser imperdível no Giro das 11, na TV 247, amanhã, 11 horas da manhã. Eu tô dizendo isso porque esse povo sofrido, que vive na terra batida, plantando, com dificuldade para tomar sua água, tendo que economizar água, eles são espiritualmente, moralmente, intelectualmente, cognitivamente, imensamente superiores a todos nós da cidade grande. É uma coisa brutal. A cidade, ela desumaniza de uma certa maneira também as pessoas. Então, esse processo de digitalização da democracia está em curso. E nós vamos ter de encarar esse bicho, para não deixar justamente na mão desse mercado, na mão desse pessoal que não tem sensibilidade, que não tem criatividade, que quer estancar o sentido político, como o Bolsonaro, como o PSDB, num tempo recente, quando existia ainda esse partido. Não, esse pessoal, eles é que estão dando as cartas desse mundo digital para ocuparem o espaço de poder de um país como o Brasil. Nós temos de desocupar esses caras desse lugar, porque o mundo digital pode ser virtuoso se você lidar com ele de maneira soberana e de maneira afetiva também. Não é? É ou não é? É ou não é? Fala pra mim, tá? Como é que tá? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Ou vocês estão? Já viram como é que mineiro pergunta? Ou vocês estão? Eu acho tão bonitinho isso. O mineirês é lindo, né? Adoro, adoro. É o melhor dialeto brasileiro de todos os tempos. Mineirês. Quem tá em Minas Gerais me assistindo aí, um beijo pra vocês. Um beijo muito grande. O que vocês estão começando? Vocês estão me entendendo? Primeira coisa que eu quero perguntar, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Márcia Almeida, Edmeia Sintra, Helena Porto, Rosa I. Moreno. O boato da liberdade para o Lula Condão. Olha, não estou sabendo de boato. Eu estou sabendo de movimentos concretos pela liberdade do Lula. E eu estou sentindo que está chegando esse momento. Está chegando esse momento. Acho que nós vamos ficar atentos aí todos os dias. Nós temos processos que vão ser julgados, que a defesa do Lula pediu para anular o processo do triplex, com bastante consistência, com bastante qualidade esse pedido, porque justamente o STF entendeu que o Sérgio Moro não poderia julgar esse processo. E agora ele tem de ser anulado. Esse é o ponto. Anulado, e o Lula tem de ser libertado imediatamente. Nós não podemos esperar mais. Acho que nós temos de reconquistar a nossa, talvez a foiteza, né? Nós temos, não pode ficar esperando, né? A liberdade do Lula não é para se esperar mais, é para se exigir sempre. Eu estou aqui exigindo isso todo dia nas minhas redes, no meu cotidiano, no meu dia a dia, no supermercado, na padaria, com meu filho, tô com meu gato, todo lugar que eu vou, né? A liberdade do Lula é ponto crucial de todo esse processo de recuperação da nossa sanidade mental democrática. Bom, vamos lá. Esses caras, então, portanto, eles estão tomando conta do pedaço. A gente não pode deixar eles tomarem conta desse mundo digital. Nós temos de trazer o mundo digital para a democracia. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, muito forte, que é o que é o protocolo virtuoso dentro do universo digital? É o protocolo da construção de projetos. Um projeto, veja, um projeto escrito por uma pessoa pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom, enfim, mas é um projeto escrito por uma pessoa. Um projeto escrito por 4 pessoas já vai ter um aspecto mais, percebam que um pouco mais difuso, heterogêneo, e que vai recobrir demandas, acho que um pouco mais
amplas da sociedade, tá? Agora, um projeto feito por 1 milhão de pessoas, o que vocês acham disso? Esse é o ponto, né? Projetos para a coletividade. Projetos para a coletividade em massa. Não é a coletividade de 30, nem de 100. A coletividade de milhões. Ora, isso é possível com essa sinergia possibilitada pela tecnologia digital. E isso vinha acontecendo já com algumas empresas, indústrias. Eu me lembro de uma matéria que eu vi sobre a Coreia do Sul, um projeto de um carro feito por nada mais, nada menos do que 100 mil engenheiros pelo mundo todo. Foi um programa, foi uma espécie de, enfim, um mutirão digital, né? Todos abrangência, Maria Clara Pereira usou uma palavra muito boa aqui, né? Todos os engenheiros automobilísticos do mundo foram lá dar uma contribuição para fazer o carro ideal. Né? Cada um ia lá e dava uma contribuição e esse carro foi projetado, foi feito um protótipo desse carro. O carro é ruim seu exemplo, mas foi o que eu pude me lembrar desse momento, né? Mas isso vale para políticas públicas, para políticas de proteção ambiental, para políticas de proteção social, para política, tudo que é feito coletivamente, furiosamente coletivamente, com qualidade, com mediação, tem um resultado muito melhor. As decisões... por que então os cidadãos, os eleitores não estavam mais representados por esse sistema que nós temos hoje aqui de representatividade democrática? Porque esse sistema não dá mais conta da nossa riqueza subjetiva interligada. Nós temos muita riqueza interligada. É isso que nós estamos querendo. Ainda que difusamente, sem saber muito bem, nós estamos querendo isso, nós queremos intensidade. Nós não queremos o WhatsApp para ficar propagando fake news. Nós não queremos o WhatsApp para ficar ganhando eleição no grito. Nós queremos o WhatsApp para produzir uma sinergia qualitativa e quantitativa de projetos inovadores para o mundo. Isso que está sendo dado para a gente com a tecnologia que nós conquistamos enquanto sociedade no mundo todo. É isso que está sendo presenteado para a civilização. E nós temos de fazer o uso disso, né? Agora, para fazer uso disso, precisa vontade política, né? Os primeiros que se derem conta de que é preciso fazer uma operação, por exemplo, todas as escolas, o Brasil vinha sendo, agora estancou de novo esse processo. Você tem o ministro da Educação que até quer terminar com os exames de alfabetização pelo Brasil. Voltou atrás agora porque é uma bagunça gigantesca aquele Ministério da Educação com o Ricardo Vélez Rodrigues. Mas, veja, nós vínhamos de um processo crescendo de informatização de todas as escolas brasileiras, sinal de internet de todas as escolas, essencial você ter essa conexão entre as escolas e as universidades brasileiras. iPads, tinha um projeto de iPad para cada aluno, eu não me lembro se isso foi na gestão Haddad, como é que foi feito isso, mas nós, ao mesmo tempo, nós vínhamos tendo também, e eu participei diretamente disso, muitas instituições, institutos, ONGs, institutos privados, financiados pela iniciativa privada também, evidentemente, mas com o fundo de produzir tecnologia de qualidade e educação de qualidade. Então, são programas educacionais que foram sendo desovados e oferecidos para as escolas particulares ou públicas também pelo mundo todo. Isso está rolando no mundo todo. Você tem a tecnologia da educação. Então, não dá para você ficar mais longe disso. É preciso pegar todo esse aparato. E, na verdade, o Carlos Bolsonaro, que é o grande criminoso da comunicação fascista digital, as milícias bolsonarianas digitais, ele nem usa muita coisa. E o pouco que ele usa, ele já fez um estrago gigantesco no Brasil inteiro, né? Mas ele usa o WhatsApp, ele usa o Telegram, ele usa uns instrumentos ali, uns aplicativos, pessoal que produz fake news fora do Brasil. É pouca coisa, porque se você usar isso virtuosamente, você devasta esse universo precarizado e criminoso do bolsonarismo aqui no Brasil.
Veja, não é para você ter... nós temos de ter ímpeto. Nós temos de ter coragem de chegar com um projeto novo e avançar para cima desse pessoal mentiroso, desse pessoal que não tem nada para dizer. Nós temos o que dizer, e nós temos de dizer através, entendo eu, das plataformas digitais também, para inclusive produzir uma possibilidade de tomar as ruas concretamente, sem a necessidade de uma mediação da imprensa velha, que sempre, né? Quem que dominava o processo de tomada de ruas? Sempre a imprensa tradicional, escrita, e a imprensa que teve aí o seu momento forte no século XX, a televisão. É através desses instrumentos que as pessoas iam para a rua. 2013 foi isso. Acontece que depois é outra história. Depois você tem um outro tipo de absorção desses papéis. Certo? Vamos lá! Aqui pelo canal, na internet e YouTube. Vocês estão aqui comigo. Tudo bem? Aqui no YouTube, todo mundo comentando aqui. Professores progressistas estão sofrendo para dar suas aulas. Célia Marx. Temos a coisa de perseguição. Nós temos tudo isso. Então, eu acho, queridos, que todos esses problemas que nós temos concretamente, eles podem ser resolvidos, minimizados com uma rede forte, mas uma rede que além de não seja uma rede institucionalizada, mas uma rede forte. E aí vem outro problema, evidentemente. Você tem desafios e tem problemas, né? Por exemplo, como é que a gente vai resolver a questão das gigantes de comunicação? Google, Facebook. Eu, particularmente, acho que isso é quase que um falso dilema. Porque o Facebook disponibiliza o espaço e você vai lá e ocupa. Eu acho que existe muito frufru nessa história. Ai, tá me espionando. Ai, não sei o que, o Google sabe tudo que você faz. E daí? Você acha que eu ligo pra isso? Queridos, a linguagem é infinita. Não tem como você monitorar a linguagem para todo sempre. Só dos bolsominions, que só falam 3 palavras e numa frase e numa sequência. Mas a linguagem é infinita. Não tem como. Você se desdobra o tempo todo. Então eu não vejo o menor problema. Nunca me senti invadido. Essas histórias que falam, a Netflix te monitora, o Google te monitora. Acho que tem de se ter o cuidado, mas sem histeria e sem essa loucura de você achar que tudo é um horror, né? Eu acho que o Google e o Facebook têm princípios íntegros de propagação e compartilhamento de informação. Senão eles não existiriam e não seriam tão fortes. Acho que a força do Facebook e do Google está justamente nisso, em preservar o valor do usuário. O que é importante para o Facebook? O usuário. Não são as grandes corporações. Eu acho que é preciso sair da caixinha para pensar um pouco isso também, né? Não pode pensar só com aquelas ferramentas do século XX e tal, né? Ai, não, tá todo mundo lá. Não, é tudo dinheiro. Calma, querido. Na verdade, o Facebook e o Google, eles rompem uma lógica de perpetuação de poder analógico. Eles rompem essa lógica. Claro que eles podem reproduzir internamente essa lógica. Mas até aqui, sinceramente, o que eu vejo é uma possibilidade imensa, uma janela muito grande para a gente se insinuar e produzir um novo protocolo civilizatório no mundo. Com todo respeito. When I call up to say I'm in town, I get no shame. We both walk the same ground. Então, só para finalizar essa questão das novas formas de democracia, nós temos de buscar isso. Nós temos de buscar. Embora pareça que eu tenha respostas para essa situação, não, eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas. Isso é importante. Você postular a pergunta. Você mostrar. Imagina um cara como o Lula discutindo isso, com aquela cabeça dele, democrática, um cara que ele é a metamorfose ambulante, ele já disse isso, porque justamente ele é um cara que ele gosta do movimento. Nós não precisamos ser a mesma coisa do nascimento até a morte.
a não ser talvez em princípios, por exemplo, o princípio que ele leva da mãe dele, Dona Lindu, que é o princípio de teimar, o princípio de insistir, que é o princípio estrutural de força, de não resignação diante de um poder violento, né, secular, e que quer segurar a tua criatividade, a tua existência e o teu desejo. Então, o Lula é esse cara. Se alguém for lá e falar para ele dessa questão da internet, das questões digitais, na hora ele vai dar uma opção de ação para o poder público, para poder ir ressignificando a democracia paulatinamente, não precisa ser de uma vez. A gente pode ir ressignificando paulatinamente. Por exemplo, uma coisa que seria muito boa: você monitorar o governo diretamente do seu celular. Hoje já dá para fazer isso, porque você acompanha, você pode entrar em sites do governo, da transparência, que agora eles tiraram tudo, a transparência e tal, mas você pode entrar, você pode, enfim, você pode interagir com as pessoas, e acompanhar e monitorar, mas poderia ser uma coisa mais invasiva e mais representativa. Você poderia ter um protocolo dentro do seu smartphone para poder, por exemplo, discutir políticas direcionadas para o Ministério da Educação. Diretamente. Você tem instrumentos hoje, mas eles são tímidos. E com o governo Bolsonaro eles são inúteis, inutilizados. Mas a democracia vai voltar. Não se incomodem, ela vai voltar. E em voltando, nós temos de pensar rapidamente protocolos novos de interação e de representação da população brasileira com relação às políticas públicas produzidas pelo governo federal, estadual, municipal. É aí que tem o perigo. Por exemplo, essas experiências que eu estou dizendo para vocês aqui, estou dizendo de maneira mais ambiciosa, continental, global, né? Mas elas podem ser desenvolvidas em startups municipais. Você pode fazer isso municipalmente. Imagina, porque a estrutura de poder no município é podre, né? É podre. Você pega qualquer prefeito de qualquer cidade do interior, você vai ver lá uma podridão. Não representa nada. Eles não representam nada. Aí como é que você vai curar esse tipo de coisa? Porque senão, de 4 em 4 anos, você vai ter que eleger um caboclo lá para ficar na prefeitura, para empregar os parentes, para empregar os amigos, para não fazer porra nenhuma pela cidade, que nem acontece na minha cidade aqui, né? Para a cidade ficar cada vez mais pobre, cada vez mais suja, cada vez mais feia, cada vez mais sem opção, e as crianças da cidade vão enfim, ficando totalmente sem a menor condição de nada. Sistema municipal de educação também, tudo isso pode ser experimentado dentro da realidade do município, da cidade. Tem de ser assim, né? Então, cada cidadão vai portar dentro do seu smartphone um aplicativo que tem a ver com o exercício do poder público daquela cidade dele. Ele vai poder monitorar todas as ações, todos os gastos da prefeitura em tempo real, o tempo todo. Vocês entendem o que está na iminência de acontecer, e que isso não acontece, e que a rede digital é criminalizada, que a internet é criminalizada, justamente porque ela pode propiciar tudo isso em termos de governança pública? Que eles não querem entregar essa rapadura pra gente, né? Então, essas experiências podem ser desenvolvidas com muito tesão, inclusive. É muito divertido, muito gostoso você fazer isso. E vai ser, gente, quando você tem uma ação concreta da criatividade das pessoas dentro de um programa que é debatido, que é desenvolvido com razões de contraditório e tudo mais. Quando você tem isso, é muito bom, o resultado aparece rapidamente, inclusive educacionalmente. Então, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos de recuperar essa capacidade que o brasileiro tem, que o Lula deixa também como inspiração, como legado que ele tem, que ele, de novo, ele vai poder produzir isso em alguns, acho que rapidamente, brevemente. Essa coisa de se atirar e produzir coisas novas e bonitas, tecnologia social, né? De produzir, de combater a violência com amor e criatividade. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. É muita vergonha para todos nós.
é viver se escondendo de um mundo violento, catastrófico, agourento, sufocante, angustiante. Nós não podemos que, eu não quero isso pro meu filho. Eu tenho que arrumar esse país pro meu filho. Não é, ela é? É ou não é? Então, eu acho que fica dito essa minha compreensão sobre os protocolos de produção de democracia. Nós temos de renová-los, nós temos de recuperar o nosso ímpeto, o nosso sonho, a nossa utopia, porque sem isso, viver no ceticismo afundado na lama é virar um bolsonarista. E virar um bolsonarista é virar uma coisa pior do que um nazista ou que um fascista. É muito pior, é muito pior. Bolsonaro, falar todo dia de Bolsonaro é tóxico, prejudica a saúde, a gente adoece, né? O tempo dele tá chegando, né? Bolsonaro, realmente toda essa incompetência acumulada, essa negação de tudo que ele representa, já está chegando no seu ocaso, né? Nós vamos ver uma reorganização do sistema político brasileiro, e eu acho que a esquerda e as esquerdas, inclusive na persona do Fernando Haddad, que é um cara visionário também. O Haddad, ele não é só um político, ele, além de ser um político, ele é um economista, ele é um ideólogo e ele é um visionário, porque ele tem ideias fantásticas, ele é arrojado. O projeto de governo que ele redigiu, em conjunto com mais de 300 dirigentes, especialistas ligados ao PT, que representou, e ao PCdoB, que representou o projeto Lula de governo, é um projeto maravilhoso. Ele precisa ser usado urgentemente no Brasil. É esse projeto que vai salvar o Brasil. Esse projeto que foi derrotado nessas eleições tão estranhas era o melhor projeto de governo que o Brasil já viu na vida. Uma coisa muito delicada. Tive acesso ao projeto. Então, esse projeto está lá, inclusive do ponto de vista econômico, né, das filigranas, das ações econômicas que podem ser desenvolvidas para também tornar o sistema bancário virtuoso e produtor de crédito, de sonhos. O banco tem que ser um produtor de sonhos para as pessoas. O sistema bancário não pode ser aquele cara que vai lá e te arranca a pele de taxas e de impostos. Não, ele tem de te estimular a querer criar uma realidade nova para sua família, para o seu país. Essa é a função do sistema bancário, privado ou não. Não importa se ele é privado ou se ele é público. Então, isso é a função de um eixo de riqueza de um país. As estatais, as empresas privadas também, todas elas têm de ter uma vertente para a criatividade, para a inovação. E esse projeto, essa ideia, esse DNA de país tem que ser mais uma vez posto em prática. Não é só recobrar aquilo que nós perdemos e trazer o Lula de volta. Pô, né? É difícil, mas trazer o projeto do PT não. A gente tem que trazer o projeto mais incrementado, com uma porção de outras propostas e sonhos que o tempo histórico vai passando. Nós temos agora aí aprender tudo isso, ter de encarar uma figura como o Bolsonaro para se dar conta de que nós não somos subalternos, que nós não queremos ser subalternos aos americanos, que nós não queremos ser subalternos ao mercado financeiro, que nós não queremos ser subalternos a uma política de extermínio, de violência. Nós queremos soberania, nós queremos amor, nós queremos cultura, nós queremos arte, nós queremos educação. É só voltar a essa pauta civilizatória novamente. Isso está sendo inexoravelmente presente de novo na sociedade brasileira hoje, por efeito contrário, de negação, de você ver uma pessoa, de um grupo, de um segmento político tentando exterminar tudo. Eles usam isso, inclusive, é um protocolo, esse sim pensado, de gestualidade política, né? Tira toda a verba da FUNAI, quer tirar o imposto do cigarro. Por quê? Porque são ações que incomodam e irritam a civilização. Eles querem isso, eles querem irritar. Talvez eles tenham realmente uma função sociológica histórica de nos mostrar
que nós não podemos entrar nesse tipo de dança, nesse tipo de jogo baixo com a civilização, com a existência de todos nós aqui nesse mundo. Tudo bem? Então, eu quero dar um beijo para vocês todos. Muito obrigado por acompanhar a live do Conde até aqui. Eu ainda não vou tocar violão para vocês, porque vocês sabem, eu tô gripado, mas daqui a pouco eu vou melhorar e aí eu vou voltar com muitas canções e tocar aqui para vocês no canal do Conde, no Facebook, todo lugar. Olha que bonito! É ou não é? Vamos comigo! Fechando aqui a live do Conde. Beijo muito grande para vocês.